Olá, tudo bem? Tô bonito? Elegante? É isso aí. O Espírito Santo nos faz sermos bonitos e elegantes e falarmos desembaraçadamente. Muito bem. É um prazer estar falando com todos vocês, pessoal do Kawai, você que é meu seguidor, você que curte, você que comenta, você que compartilha com seus amigos, dentro da sua casa, todos os dias. O Kawai coloca alguns vídeos para você assistir. Isso é de suma importância. Falar do amor de Deus é primordial, é prioridade. A humanidade hoje precisa de Deus. As pessoas hoje acham que o dinheiro é prioridade. Não. Prioridade, em primeiro lugar, é Deus. Depois vem o trabalho, vem família, vem o lazer. Mas primeiro, Deus. Depois a família. Depois o trabalho. Depois o templo. Mas primeiro Deus. Deus, ele é onipresente. E Deus, ele não habita em quatro paredes. Não, Deus habita no ser humano. Eu e você somos morada de Deus. Templo do Espírito Santo. Templo construído por mãos humanas. É apenas aonde a igreja se reúne para adorar a Deus. No passado, Moisés, ele construiu um tabernáculo portátil. Ficava algum tempo montado, e quando o povo partia, mudava de um endereço para o outro, na peregrinação, no deserto, desmontava aquele tabernáculo e montava novamente no lugar designado por Deus. No ministério de Salomão, Salomão construiu um templo. E naquele templo era para o povo de Deus se reunir e adorá-lo. E ali lia-se o livro da lei, o chamado Pentateuco, a Torá. E todo mundo estudava a palavra de Deus. Verdade. Na vinda de Jesus, o mesmo templo que foi restaurado várias vezes, devido às guerras, devido às invasões inimigas, e eles entravam no templo e levavam os utensílios, destruía muros, botava fogo, e havia os reformadores. O primeiro reformador do templo foi Neemias, Zorobabel, Esdra. Eles reconstruíram o templo. E outras invasões aconteceram. E no tempo de Jesus, quando chegou, tinha o templo restaurado. Herodes mandou restaurar o templo, reformar. E em algumas cidades distantes, eles criavam congregação que era chamada de sinagoga. Era uma congregação judaica. Tinha em Cafarnaum, tinha na Galileia, tinha em vários lugares. Tinha uma congregação judaica, onde o povo se reunia para não andar muita distância. Então, mas Deus habita em você e em mim. E Deus é onipresente. Os atributos de Deus, ele é onipresente. Deus habita em nós. A ida no templo é para adorar. Quando Salomão teve um sonho, e Deus deu a revelação, o significado daquele templo.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, olha só, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e vou sarar a terra deles. Então o templo é para você se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Não é para sorteio, não é para dança, não é para teatro, não é para apresentação. O templo é de se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. 4 itens importantes, que é o significado da sua ida no templo. Deus promete abrir a janela do céu. Deus promete sarar a nossa terra, nos curar. Então é para isso que é o templo. Por que você vai no templo? Para você se humilhar. Você não vai lá ver o pastor, verdade? Você não vai ver o cantor. Você não vai lá no templo assistir show, piadas, comédias. Você não vai lá no templo para somente assistir o culto. Você vai se humilhar. Reconhecer que você é um pecador miserável. Você vai lá orar, falar com Deus, conversar com Deus, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos é você reconhecer que você precisa parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, parar de falar palavrão, ser uma pessoa íntegra. Lá é lugar para você se converter dos seus maus caminhos, obedecer a palavra de Deus. Essa é a dinâmica. O templo é para isso. Construído pela mão do homem. Né? Igreja não é a denominação, a nomenclatura, não. Igreja é você. Eu quero trazer uma palavra. Está em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. No capítulo 5, no versículo 1. Sendo, pois, olha só, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? Eu fui justificado pela fé. Fé em quem? No Papa? Hein? Fé em quem? Sócrates, Platão, Aristóteles? Hein? A sua fé, sendo, pois, justificado pela fé. Fé em Jesus Cristo. O que é justificar? Quem que nos justificou? Jesus Cristo. O que é ser justificado? É alguém pagar algo que você não pode pagar. Isso é justificar. Justificar é alguém acusar você de algo e alguém defender você e dizer não. Eu sou responsável por ele estar aqui. Se alguém acusar você que você está com um objeto roubado e alguém se apresentar, não, negativo, esse objeto não é roubado, esse tênis não é roubado, essa calça comprida, esse cordão, esse relógio, esse anel, esse celular, eu comprei, está aqui a nota, o comprovante de compra e venda daqui. Eu dei para ele. Então você foi justificado. Aquela acusação, ela caiu por terra. Então, eu e você, para termos paz com Deus, precisamos ser justificados. Como é que o homem é justificado por Deus através de Jesus? Primeiro ponto, quando você aceita Jesus.
quando você aceita Jesus como teu Salvador. O Espírito Santo, ele tem uma tarefa importantíssima: convencer-nos dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele é o endereço para você encontrar Jesus Cristo. Ele é a rota, ele é o caminho, ele é a bússola do endereço. Quantas pessoas hoje estão sendo justificadas, mas por alguém que não morreu por ele. Pessoas hoje começam a venerar, começam a carregar, trazer uma idolatria, uma confiança em alguém que é mortal, morreu e não ressuscitou. E o nosso Jesus, ele foi mortal, morreu, mas ressuscitou. E a nossa justificação é porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que os romanos, os crentes de Roma, naquela igreja, na congregação, eles foram justificados pela fé e têm paz com Deus através de Jesus Cristo. Como é que você pode dizer que você tem paz com Deus se você ainda fuma, bebe, adultera, prostitui, vive uma vida de promiscuidade, uma vida desregrada, desprovida da vontade de Deus? Muitas das vezes você tem dinheiro, você tem ouro, tem prata, tem uma casa bonita, mas é vazio, porque você ainda não foi justificado. Você ainda encontra em cima do muro, em dúvida, porque para ter paz com Deus, tem que ser justificado pela fé. Jesus Cristo, ele é a porta. E para entrar por ela, só através de Jesus Cristo. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. Não é o teu dinheiro que vai comprar a bênção de Deus. Não é o dinheiro que vai fazer você ser justificado. Não. Se você morrer no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, na mentira, no engano, na bebedice, nessa vida que você está levando, você está correndo sério perigo na eternidade. Versículo 2, olha só. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é a esperança da glória de Deus? Arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus Cristo. No qual também temos entrada pela fé a esta graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça quer dizer de graça. Um benefício que nós recebemos sem termos direito nenhum. Ninguém tem direito à salvação. É de graça. A Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus. Percebeu? Percebeu? Você está entendendo a palavra de Deus? Chega mais perto. Você está entendendo a palavra de Deus? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. O que é esperança? Aquele que espera da glória de Deus. Vai manifestar a glória de Deus. Quando Jesus vir nas nuvens do céu e buscar a igreja. No versículo 3. E não somente isto, mas também
nos gloriamos nas tribulações. Tribulação é o quê? Lutas, aflição do dia a dia, uma ameaça, um desentendimento, uma pessoa que rejeita você, escarnece, zomba, sabendo que a tribulação, a luta, o desdém das pessoas, produz paciência. Hein? Paciência. Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência, maturidade. E a esperança não traz confusão. Não te deixa sua mente confusa. Porquanto o amor de Deus, olha só, está derramado em nosso coração, ou seja, na nossa mente, pelo Espírito Santo. Olha a letra maiúscula, Espírito, Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo, ele habita em mim. Então a tribulação, ela produz o quê? Paciência. A paciência produz o quê? Experiência, maturidade. Maturidade. Está maduro. Quanto mais bate, mais bate, mais bate. É igual um fermento numa massa de bolo. Quanto mais fermento, quanto mais bate, mais cresce. Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como é importante você buscar a Deus. Como é que você busca a Deus? Você fala com Deus. Você fala com Deus no sofá, na cama. Você fala com Deus dentro da condução. Você fala com Deus lá no templo, no seu local de trabalho. Você fala com Deus até conversando com um amigo. Você está ali, em pensamento, em espírito de oração. Falar com Deus, falar com Deus é intimidade. Nós temos essa liberdade. Você tem essa liberdade. Você pode falar com Deus. Aonde você estiver, nesse leito de dor, nessa penitenciária, aonde você está no manicômio, você pode falar com Deus. No leprosário, você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus, sabe onde? Nessa sarjeta. Deus tira você daí. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer não às drogas. Você pode dizer não ao crime. Você pode dizer não, sabe o quê? Nessa prostituição. Talvez você está nessa casa de massagem aí. Talvez você está numa esquina se prostituindo. Você pode dizer não. Você pode dizer não ao desemprego. Só falar com Deus. Aquilo que o homem não resolve, Deus resolve. Você precisa falar com Deus. Você precisa ter um momento seu com Deus, né? Você tem um momento familiar, você tem um momento com seu filho, não é verdade? Mas é preciso você tirar um momento a sós com Deus. Você e Deus, olho no olho, tete a tete, falar com Deus. Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Deus derramou o Espírito Santo em nossa vida por causa da morte de Jesus Cristo. Não importa se as pessoas viraram as costas para você, dizer que você não vale nada, que você não presta, que você é irrecuperável, estão perdendo tempo com você. É você que decide o seu futuro. Sendo, pois, justificado pela fé. A morte de Jesus Cristo foi para nos justificar.
Eu e você. Preço. O nosso pecado, nós nascemos com ele, herdamos ele de Adão. É hereditário. Passou para toda a raça humana. Mas veio a justificação de Deus. O Cordeiro. Quando o Cordeiro, ele entregou o Espírito ao Pai, rasgou-se o véu, a sua carne. O véu do templo. Aquele véu, o primeiro véu, o segundo véu, onde o sumo sacerdote entrava, onde o sacerdote fazia sacrifício de expiação, acabou. Você está se enchendo de campanha para receber bênção de Deus. Está se enchendo de voto. Você está fazendo aí sacrifício em vão. Penitência. Subindo escadaria de joelho, pagando promessa. Ei, a morte de Jesus Cristo foi para nos justificar. Hoje você não precisa mais dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura, acender vela, botar copo de água com água. Você está pedindo força, pedindo ajuda, pedindo socorro a um Deus pagão das civilizações. Deus, ele fala, Deus, ele vê, Deus, ele ouve, Deus, ele responde. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. A tribulação, ela produz o quê? Experiência. E a experiência produz paciência. E a paciência não traz confusão. Porque o Espírito Santo, ele é que nos esclarece. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. O livro mais lido, mais vendido é a Bíblia, a palavra de Deus. E esta Bíblia, aqui você encontra a verdade que te liberta, a verdade que te leva ao céu. Esta é a palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.